Olá, meus pontinhos de luz. Quanto tempo, que saudade tremenda que eu tava de gravar pra esse canal, vocês não têm noção, gente. 3 anos. Sabe o que é isso? 3 anos. A última vez que eu atualizei o canal Ponto de Luz foi em meados de 2014, final de 2014, quando aconteceu, assim, um boom na minha vida. Muita coisa de lá pra cá aconteceu, muita coisa mudou, graças a Deus, muita coisa mudou, principalmente graças a Deus. Vocês vão entender muito da minha caminhada, de tudo que eu passei. Voltando um pouquinho do início, do zero de tudo, esse é o canal Ponto de Luz. Aqui eu falo sobre o transtorno de personalidade borderline. Já ouviu falar? Conhece alguém que tem? Se você já ouviu falar, se você conhece alguém que tem, você sabe que o negócio é meio por baixo. O negócio é meio difícil, é meio complicado. Quando a gente fala no transtorno de personalidade borderline, vem um monte de coisa na cabeça. Impulsividade, agressividade, compulsividade, um monte de AD que as pessoas colocam aí como tabu e inserem na gente como assim, é borderline, é tudo isso. Durante um tempo eu realmente absorvi essas coisas e pensei, é tudo isso. Mas existe o outro lado da moeda e nem todo mundo expõe esse outro lado da moeda. Eu já vou fazer 27 anos esse ano. São quase 30, tô chegando na casa dos 30, mais perto dos 30 do que dos 20, né? Começa a bater uma bad, um negócio assim. Mas a boa notícia é, mesmo os médicos, os psiquiatras aprovam isso, falam também, que o transtorno de personalidade border, ele tende a diminuir e a amenizar com o tempo. Não tem cura, tem tratamento, tudo isso a gente escuta dos psiquiatras. Aqui nesse canal você vai ouvir muito diferente, você vai ouvir que tem cura sim, tem tratamento sim, se você quiser se tratar tem, se você quiser fazer de maneiras alternativas dá também. E é lógico que é bom lembrar que a melhor cura de todos, o remédio maior de todos é o amor. Primeiro, o amor de Deus, né? Na nossa vida, sem ele a gente não é nada. Segundo, amor da família, amor dos seus amigos, amor dos seus íntimos, né? Das pessoas de perto. Mas o maior de todos, que talvez você ainda não aprendeu sendo border, eu demorei para aprender, o amor próprio. Bom, quem já assistiu os outros vídeos viu que eu contei em vídeos separados várias coisas, várias particularidades, características do transtorno. Eu já fiz vídeo falando primeiro um pouquinho sobre a nossa persona, que o primeiro vídeo do canal se chama de Peter Pan Einstein, que tipo, a gente é visto como criança, mimada, birrenta, e de repente nós somos interpretados como um Einstein da sociedade, pessoas inteligentes, capacitadas e fortes, e somos estudados e tudo mais. Então, o primeiro vídeo deu uma enxugada assim no transtorno, foi um pouquinho do que é, como a gente é visto, e dei um up aí pra você acreditar e confiar que você, mesmo tendo esse diagnóstico, pode ter uma vida legal, uma vida saudável e uma evolução muito bacana. E por que não se curar? Porque, gente, transtorno de personalidade cá entre nós não é doença. Te falaram isso também quando você recebeu o diagnóstico? Não é uma doença, não é um vírus, não é uma patologia, não é uma síndrome, como algumas pessoas têm costume de dizer. Transtorno de personalidade é um jeito de ser que é diferente da maioria, que é transtornado e é mudado. Muita gente veio me perguntar por que eu não gravei, nunca falei como surgiu o transtorno de personalidade na minha vida. Como eu tava falando, eu gravei vários vídeos, eu falei sobre um basicão do transtorno. Eu falei sobre a maternidade para as borders. Eu falei sobre o mercado de trabalho do border, que é muito complicado. Eu enfrento esse problema até hoje ainda. Eu falei sobre as relações interpessoais dos borders com a família, com os amigos e principalmente as relações amorosas, os relacionamentos amorosos do border, que é muito tenso, é muito difícil mesmo. Tenho que assumir e isso também aprendi a superar. Ontem eu tava assistindo um dos meus vídeos sobre relacionamentos interpessoais e eu dei muita risada de um comentário de uns 6 meses atrás, que o colega comentou assim, resta saber se ela ainda está com esse parceiro. Colega, eu vou te responder. Não, eu não estou com aquele mesmo parceiro daquela época de 2014. E muita coisa aconteceu e explodiu exatamente por causa daquele relacionamento. Então, eu fui gravando vários pedacinhos, assim, vários vídeos falando em várias características do transtorno, né? Como eu disse, emprego, relação interpessoal, maternidade, tudo isso que eu vivo. Mas eu nunca falei do início, de onde surgiu o transtorno, por que eu tive o diagnóstico de transtorno de personalidade. Primeiro que eu não gravo esses vídeos pra ficar
expondo assim a minha família, os fatos, acontecimentos e tudo mais. Eu não quero que as pessoas olhem pra mim e tenham, nossa, tadinha, passou por tudo isso, viveu tudo isso. Não, não é esse o intuito do canal. O intuito do canal é passar um pouco do que é o transtorno, do que ele faz com a nossa vida e mostrar algumas ferramentas que com o tempo e com a evolução eu aprendi a lutar contra ele. Entendeu? É mostrar, é dar uma ajuda pro pessoal que tá vendo esse diagnóstico pela primeira vez, a princípio, e poder te impulsionar e poder te motivar, acreditar em você, acreditar nessa pessoa que teve esse diagnóstico, que você pode ajudá-la. Mas, respondendo algumas perguntas, o transtorno apareceu na minha vida no final da minha infância e no começo da minha adolescência. Naquela época, os meus pais não tinham conhecimento nenhum do que é transtorno, do que é problema psicológico. Houve o divórcio do meu pai e da minha mãe. E, como qualquer indivíduo, gente, o problema não é o divórcio dos meus pais. Não é os acontecimentos posteriores ao divórcio ou coisas envolvendo o divórcio. Não. O que desenvolve um transtorno é o seu jeito. Cada ser humano, ele reflete, ele responde aos estímulos da vida de uma forma. E existem alguns seres humanos que levam esses acontecimentos como traumáticos. E por conta disso, acaba prejudicando o seu desenvolvimento, a desenvoltura e o crescimento da sua personalidade, né? A gente sabe que a nossa personalidade nada mais é do que o que nós somos. O que nós gostamos, o que nós fazemos, como a gente se distrai, como a gente se diverte, como a gente ama, como a gente fala, como a gente... Tudo, até o que você come é questão de personalidade. Até a sua forma de se vestir, tudo é questão de personalidade. A personalidade, ela é moldável, ela é criável, né? E os indícios, as premissas dessa personalidade são formadas no final da infância e o começo da adolescência. Então, devido a alguns transtornos, alguns fatos traumáticos da infância e da adolescência que podem marcar o psicológico de cada indivíduo de forma diferente, é possível que essa personalidade não se forme adequadamente. Essa pessoa ela não se encontra pessoalmente. No meio daquela bagunça de acontecimentos e de fatos traumáticos, coisas que aconteceram, como eu disse aqui, abre um parênteses, não vou expor a minha família, não vou expor as coisas que aconteceram no nosso íntimo, mas foram coisas que aconteceram não só comigo, aconteceram com os meus irmãos, aconteceram com a minha mãe, com o meu pai, com a minha madrasta, com todo mundo que estava envolvido. E só a Drica desenvolveu transtorno de personalidade? Só a Drica ficou doente? Por quê? Cada um tem o seu jeito, a sua maneira. Os meus irmãos responderam de uma forma, eu respondi de outra e a gente foi crescendo separadamente com coisas diferentes. Enfim, a minha primeira crise ela se deu por volta dos 13 anos mais ou menos, 14. Eu morava com meu pai e eu tinha um namoradinho naquela época. E a gente brigava bastante, sabe, assim. Eu queria ele 24 horas por dia, eu era muito grudenta, eu era muito apegada. Eu ainda sou um pouquinho. Eu era muito carente, né? Eu queria me envolver muito com ele, assim, muito. Isso gerava problemas e conflitos, é claro. O menino se sentiu sufocado, praticamente enforcado por mim. E aí, acho que a gente terminou, brigou, alguma coisa do tipo. E eu tive uma primeira crise, um primeiro ataque de nervoso, que o meu pai apelidou carinhosamente como pitizão. Aquele pitizão foi o primeiro indício de que alguma coisa estava errada. Tipo, do nada eu surtei muito, eu gritava, eu berrava, eu esperneava, eu saí do meu corpo, comecei a ver coisas que não existiam, comecei a ouvir coisas que não existiam. Era um surto psicótico. Mas naquela época, quando eu tinha 13, 14 anos, não foi visto assim, como um surto psicótico. E aquilo foi se arrastando. Para as pessoas em volta, tava tudo bem, né? Eu era uma adolescente normal, eu gostava de me vestir que nem gótica, eu adorava rock and roll, eu gostava de treinar kung fu e levar umas porradas e dar umas porradas nos outros e fazer uns negócios muito legal. Eu tinha amigos, eu gostava de tomar um vinho, eu não fumava, eu não bebia, eu não usava drogas, graças a Deus. E a gente tinha uma vida assim, totalmente saudável, mas a gente era os diferentão, eu acho, da nossa época. Nós não éramos os adolescentes mais populares, né? Aqueles meus amigos, eles vão concordar comigo. Mas eram os amores de pessoa, eu adoro, tenho saudade de muitos deles. Eu queria muito que eles estivessem perto de mim ainda. Mas enfim, naquela adolescência, naquela fase, foi quando eu comecei a desenvolver esse transtorno. Eu já era muito diferente das pessoas. Mais emotiva, mais sentimental, mais explosiva, mais ansiosa.
mais descontrolada. Era aquela adolescente que as pessoas olhavam e falavam: tem alguma coisa estranha com essa menina, ela não é muito normal, né? Ela faz uns negócios, sei lá, ela fala umas coisas, escrevia muito, era dramática, depressiva, deprimida, excluída e me automutilava bastante. Um pouco assim. Às escondidas, né? Ninguém nunca via, meu pai não via, minha mãe não via, meu madrasto não via, ninguém via. Mas eu gostava de sofrer, tinha essas coisas. Coisas que acontecem, gente, com muito adolescente. E falando sério aqui, não é frescura. Eu não tenho mais aquele pensamento adolescente, né? Muita coisa, graças a Deus, amadureci bastante. Mas na adolescência a gente se sente sufocado, perdido dentro de nós mesmos, sem ter noção do que está acontecendo. E essas explosões de humor, de raiva, que acabam, por um acaso, acabam virando cortes e é algo assim que vai aparecendo do nada, sabe? Vai aparecendo, vai acontecendo. Não adianta você olhar para o adolescente do teu lado que tá fazendo isso e encher ele de porrada e falar: toma vergonha na cara, vai arrumar um serviço e vai estudar. Não, cara, aquilo ali é lá dentro que tá machucado, é lá dentro que tem alguma ferida, algum buraco, é ali que tá começando a se formar uma personalidade que ela não tá encontrando os rumos certos, ela não tá sabendo o que fazer, quem ela é, como lidar, ela não tem um parâmetro assim, um amparo social ou um amparo familiar, ou às vezes tem, mas aquele amparo bate de frente com o que ela pensa, com o que ela sente, e aí esse conflito vai gerando uma bagunça no nosso interior e no nosso psico e aquilo vai explodindo, vai virando uma panela de pressão, sabe? As emoções são uma panela de pressão, elas vão aumentando e crescendo, e crescendo, e crescendo, e crescendo, e crescendo, e crescendo, e de repente você, bum! Vira uma bola de fogo e tem um surto psicótico de repente. E aí as pessoas olham e falam: o quê? Tá acontecendo? Ninguém sabe. Então, os meus primeiros surtos psicóticos foram em meados da minha adolescência, não foram tratados, não foram acompanhados, foram empurrados com a barriga. Quando eu tinha 17 anos, ou 16, por aí, eu assisti um filme que se chama Garota Interrompida. Esse filme foi passado num curso técnico que eu fazia. E quando eu vi aquele filme e vi aquela personagem com aqueles pensamentos e aquele comportamento, falei: cara, acho que eu achei ali onde eu sou, ou o que eu tenho, ou quem eu sou. Você percebe que é muito difícil encontrar uma resposta de assim, falar: eu sou isso, eu gosto disso, eu faço isso, eu sou aquilo. É claro que para todo adolescente é difícil, mas para a pessoa que tem um transtorno, ou que ela tá criando uma personalidade, ela tá tendo dificuldades para desenvolver essa personalidade, essa fase, esse momento de decisão e de ser quem você é meio que impossível, sabe? Sem contar que a gente é muito influenciado pelos fatores externos, por quem a gente convive, com o namorado, com amigos, com tio, com mãe, com vô, com todo mundo, né? É tudo uma influência, é um baldão de influências pesadas na nossa vida, assim, que a gente não sabe o que fazer e, tipo, aquilo vai explodindo do nada. Eu vou tentar não me esticar muito em cada vídeo, portanto eu vou gravar vários videozinhos, né, separando pra colocar vocês a par de tudo que vem acontecendo, tá? Então a gente vai batendo um papo bem legal. E conforme eu for gravando, a gente vai atualizando essas coisas aí. Esses 27 anos de vida. E deles, nada, quase 20 anos de transtorno. Então, voltando à história, quando eu assisti aquele filme Garota Interrompida, eu tive a primeira impressão e a primeira imagem do que era um transtorno de personalidade. E o que era a palavra borderline. Aí eu fui dar uma pesquisada por cima, fui ler um pouquinho, vi que era familiar, né? Vi que eu me encaixava em muitas coisas, mas é lógico que o Google não me diagnosticou. Não deixei o Google falar quem eu era, né? Ou as minhas pesquisas apenas. Só que naquela época eu estava envolvida em outras coisas, projetos pessoais, escola, trabalho, problemas com a minha mãe, com meu pai, que eu tinha de montão. E aí o tratamento e uma busca por respostas ficou para segundo plano. Quando eu tinha 19 anos, eu já era casada com o pai da minha filha. Não tinha filhos ainda. Aliás, 18 anos. Eu casei com ele. Finalzinho dos 17 aí pros 18. Logo que eu fiz 18 anos, eu já casei com ele. Quando eu tava nesse casamento, começaram a surgir outros problemas. Como eu já falei aqui, os relacionamentos interpessoais do Border. Se você quiser voltar nos outros vídeos pra ver o que eu já falei sobre relacionamentos, é muito complicado. Então, naquela época, as coisas começaram a ferver na minha cabeça de uma forma muito pesada.
quem eu sou, o que eu tô fazendo, eu queria casar, o maior sonho de toda a minha vida. Isso é uma certeza que eu tenho. Então é importante, se você tem diagnóstico de borderline, ou ansiedade, ou depressão, qualquer coisa que seja, é muito importante que você identifique quais são os seus sonhos, se eles existem, por menores que sejam. Eles existem, eles estão aí dentro de você. Talvez você não identifique, talvez você não consiga mapeá-los, mas eles existem. E se tinha um sonho na minha vida que eu tinha desde criança, desde que eu me conheço por gente, como ser humaninho, era casar. Ainda é. Ainda é. Eu já casei 2 vezes. E ainda é o maior sonho da minha vida, casar. Mas casar e permanecer casada pro resto da minha vida. Sabe aquela velha história do pra sempre? Até que a morte nos separe? Eu acredito. E você? É o meu sonho. Desculpa aí se não é o seu. Tá bom? É o meu sonho, dá licença. Então, eu tinha esse sonho e eu queria realizar esse sonho a qualquer custo, porque eu era ansiosa. Lógico. Eu era borderline. Lógico. E o borderline é impulsivo, ansioso, e ele faz as coisas acontecerem do jeito dele, da maneira dele, na hora que ele quer. Não importa as consequências. Importam. Muito. A gente descobre isso depois. Então, naquele casamento, eu tive outras crises. Eu comecei a ter outros momentos depressivos, outros momentos muito tristes, outros momentos de questionamento onde eu me via sozinha, sem resposta, no fim do túnel, não sabia o que fazer. Então, eu procurei tratamento médico. E aí eu tinha 18 anos, mais ou menos. Né? Vamos fazer 10 anos isso. O ano que vem faz 10 anos. Então, quando eu procurei, busquei tratamento médico, aí um psiquiatra muito legal daquela época falou a respeito do transtorno de personalidade borderline também. Aí eu falei, já ouvi falar. Tá. Ele falou, olha, é uma hipótese, é um pré-diagnóstico, nós vamos estudar. Só que, de novo, eu estava muito envolvida com projetos pessoais e problemas. E aí eu fui encaminhada para psicoterapia, fiz psicoterapia durante um bom tempo, mas acabei abandonando o tratamento, não levei nada a sério. E as crises continuavam. Eu resolvi engravidar. Falei, vou ficar grávida. Eu vou ficar grávida porque eu quero ser mãe, porque eu quero, porque vai fazer bem pra mim, porque vai fazer bem pro meu casamento, vai fazer bem pro meu marido. Nós já temos um filho que é filho dele, que eu amo de coração e que morava com a gente, né? O Brian, o meu bebê. Ele passava muito tempo com a gente, assim, e eu tinha ele como meu filho já. É também uma característica border, se apegar nas coisas assim, como se fossem suas e ter aquela possessividade, sabe? Eu tinha isso com o Brian. Amo muito esse menino. Então, eu queria uma filha, eu queria um filho, até que eu fiz. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Esse é o pensamento borderline, de primeira instância. Você quer. Você não sabe por quê, mas você quer. Porque você quer resolver um problema, você quer tampar um buraco, você quer resolver uma questão, você quer fazer alguma coisa. E aí você vai lá e faz. E eu fiz a minha filha. E depois que eu fiz a minha filha, eu falei, não quero mais. Não quero mais casamento, não quero mais filha, não quero mais sonho, não quero mais emprego, não quero mais nada, eu quero morrer. Separei porque eu não tinha mais paciência com meu marido, não tinha paciência mais com meu filho, com meu enteado, com a minha filha, não tinha mais paciência com nada, não queria mais ninguém, queria curtir a minha vida, porque eu tinha 19 anos e eu nunca tinha feito nada da vida, e bateu aquela coisa. Eu não sabia quem eu era, ou o que eu era, ou o que eu tinha, ou o que eu gostava, ou o que eu queria. Eu queria explorar, sabe? Conhecer, procurar respostas, desesperadamente. E aí, desse jeito, eu saí do primeiro casamento e BUM! Fui entrar na vidona louca. Na vida louca, né? De querer descobrir o mundo, de querer descobrir quem eu era. Percebe que eu larguei o meu sonho, o maior sonho pra trás. Não quero mais ser casada. Quero outra vida agora. E fui atrás dessa outra vida, de essas outras conquistas. Nesse meio aí, eu entrei pra faculdade. Achei que eu queria fazer administração, depois eu não queria mais. Daí, no meio da administração, eu conheci outro rapaz, que foi meu segundo marido. E aí a gente casou. E aí a gente foi embora, morar no Rio de Janeiro. Toda essa confusão de borderline, né? Normal. Tá. Então, eu conheci meu segundo marido. E aí tem os vídeos falando desse relacionamento também.
e dessa vida também, né? Que eu explico mais detalhadamente nos outros vídeos que vocês vão ver, vão curtir, vão compartilhar também. Eu explico várias coisas de momentos de experiências que a gente vive aí, sendo border, com relacionamento. Aí, como eu falei, tinha um carinha que comentou lá assim, ó, resta saber se ela ainda tá com esse companheiro. Não tô. Por quê? De novo, as crises voltaram, né? Claro que eu já tinha um autoconhecimento melhor, eu já sabia do diagnóstico, eu já tinha ajuda médica, psicológica, mas eu não levava a sério, eu era bem negligente com o meu tratamento. E aí foi em 2014, quando eu tive a ideia de começar a gravar esses vídeos pra tentar, assim, funilar os meus pensamentos, sabe? Expor tudo que aconteceu na minha vida, porque eu precisava entender como a minha vida era tão caótica e tão bagunçada, e eu tomava decisões tão impulsivas e fazia as coisas assim tão gulosamente, né? Não tinha cabimento. E aí começou a história dos vídeos, né? Lembra? Aí, tipo, naquela época eu coloquei o nome do canal de Ponto de Luz. Por quê? Luz. Né? Eu precisava de um ponto de luz naqueles momentos da minha vida. Eu precisava de um foco, alguém que me iluminava, alguém que me ajudasse a encontrar as respostas que eu procurava tão ansiosamente que eu não tinha. Eu precisava de um ponto de luz. E eu chamava vocês de meus pontinhos. Eu acho isso meio... Não vou mudar. Vão continuar sendo meus pontinhos porque vocês continuam trazendo luz pra minha vida. Nas mensagens, no carinho, em falar que nós somos iguais e você me ajuda muito. Isso é ponto de luz pra mim. São pontos assim que iluminam a nossa vida, que fazem a gente olhar pra frente e acreditar. Por isso o canal se chama Ponto de Luz e por isso eu chamo vocês de pontinhos, meus pontinhos. Aí, 2014, voltando à história, lá em 2014, quando eu comecei a pegar mais sério no meu tratamento e tudo, eu falei em um dos vídeos aí sobre o relacionamento, sobre o meu casamento, que ele também tinha uma personalidade bem difícil e, de fato, também era um conflito muito grande entre duas personalidades fortes, transtornadas, muita briga, muita discussão, muito bater de frente. Só que eu entendia que aquilo era crescimento. Eu entendia que aquilo era aprendizado, que nós estávamos se esforçando para se conhecer, para evoluir, e nós íamos chegar num consenso, nós íamos chegar num ponto, né? Nós estávamos indo, vamos indo, entre trancos e barrancos, o negócio pegando fogo, e eu achando que tava tudo bem, tudo bom. Não tava, não. Porque no final daquele ano, eu tive um surto que foi a gota d'água. Por que o surto? De novo. Porque começam as vinhas caraminholas na cabeça e as paranoias. E houve alguns fatos dentro do casamento que me deixou descontrolada, de ciúmes, claro. E a gente explodiu. Nós tivemos uma explosão, uma discussão, o negócio pegou fogo e ali acabou o meu relacionamento, meu casamento. Eu fazia esses vídeos naquela época. Eu falava bem daquela relação. Eu falava sobre as coisas que eu já tinha superado e que eu já tinha aprendido, sem saber que eu ia passar pelo momento mais forte da minha vida. E ali ia começar uma caminhada aos meus 23 anos de idade, 23. Ia começar uma fase, um momento que eu não sabia, mas ia mudar toda a trajetória da minha história para sempre. E ali, realmente, ia começar a se formar a minha personalidade que até então eu não conhecia. E era só influenciada por pessoas que vinham e saíam da minha vida. Todos os gostos, todos os costumes, a rotina, o hábito, tudo era com base em quem estava do meu lado, em quem eu estava me relacionando ou no que eu conhecia. E nada fazia sentido, nada tinha um fundo palpável. Peraí, deixa eu abrir aqui pra vir mais luz, porque tá escuro. Agora ficou melhor. Então, eu trouxe um pouquinho vocês pra realidade, pra voltar lá no comecinho dos meus vídeos, do meu canal. Que tem aí todos eles, como eu já disse. E agora eu entro num momento que foi o divisor de águas da minha vida. No final de 2014, quando houve essa discussão e houve esse romper desse casamento, eu acabei internada num hospital psiquiátrico.
foi a minha primeira internação. O surto psicótico foi feio, foi pesado, foi tenebroso. Foi uma coisa assim que eu fiquei com medo. Eu assustei, falei, nossa, o que tá acontecendo comigo? Mas, graças a Deus, existe uma saída pra tudo. E eu fui buscar tratamento. Dessa vez, eu fui buscar tratamento de verdade. Ali foi a primeira tentativa de suicídio oficial, porque as anteriores não haviam sido contadas pra ninguém, era só eu que sabia e só eu que me recuperava delas. Até então, lá foi quando explodiu mesmo as características do transtorno e quando todo mundo passou a acreditar e falar, nossa, tem alguma coisa de errado acontecendo com ela, né? Vamos ajudar, vamos tratar. E ali, depois de uma tentativa de suicídio bem grave, eu fui encaminhada para a primeira internação psiquiátrica. O vídeo tá com 25 minutos e meio já. Eu vou fazer um cortezinho aqui nessa parte. Isso foi só pra você me conhecer um pouquinho mais. Se inscreve no canal. Começa a compartilhar os vídeos do canal Ponto de Luz, porque eu vou atualizar muita coisa. A minha história, ela é um testemunho. É uma história que dá uma novela, porque se fosse fazer um longa-metragem ia durar 4h30, ninguém ia ficar assistindo. Mas é uma história bem bagunçada. As pessoas olham pra minha cara e falam, meu, como é possível você só ter 26 anos? E ter vivido tanta coisa. Gente, pra vocês terem uma ideia, eu já mudei umas 15 vezes, assim, nos últimos 6 anos. 15, mais ou menos. Acho que é mais. De casa, e de cidade, e de marido, e de namorado. Eu só não troquei de filha porque não dá. Porque eles não aceitam devolução, senão eu acho que eu tinha trocado também. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é essas mudanças, essas transformações, essa euforia do borderline, essa coisa maluca e pá, cheia de momentos explosivos e uma vida muito louca que as pessoas olham e falam, caramba, como pode viver desse jeito? Essa louca já tá com outro, ou essa louca já tá lá não sei na onde ela tá morando agora, onde ela tá trabalhando agora. Entendeu? Quero que vocês entendam o quão caótico é uma vida de um transtornado. Porque a gente toma atitudes do nada, baseada em nada, com objetivo de nada, sabe? Esse é o transtorno, é isso. É. Só que eu descobri uma coisa valiosíssima em 3 anos pra cá. Isso é o transtorno, mas eu não sou o transtorno. Eu resolvi mudar a minha história, me conhecer. Me buscar aqui dentro, eu sabia que tinha uma Adriane de Paula Dário, que não era a Adriane, mulher do fulano, a Adriane, filha do ciclano, a Adriane, filha da, a Adriane, irmão do, a Adriane, mãe da. Existe aqui dentro de mim uma Adriane que é apenas ela. E era difícil. Era muito difícil de dizer, de falar, de explicar quem é, como é. Uma Adriane que tem sonhos, que acredita, que sabe quais são os seus sonhos, né? Porque era muito difícil. Eu absorvia o sonho das pessoas e não tinha os meus próprios. Eu vou abrir de novo a porta, que ela fechou. Oh, haja luz! Fica aí aberta, filha de Deus. Obrigada. Existe uma pessoa aqui dentro, uma persona formada aqui dentro, hoje. E eu vou mostrar ela pra vocês nos próximos vídeos. Fica aí, acompanha o canal, se inscreve e até o próximo. Daqui a pouco eu já posto. Vou postar tudo junto. Tudo bom? Beijinho de luz da Drica. Acompanha, hein? Essa história, ó, tem pano pra manga.